Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre uma pesquisa que comprovou que relaxar as regras para doação de sangue para homens que fazem sexo com homens não aumenta o índice de HIV. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta. E eu trouxe boas notícias. Recentemente, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele definiu como inconstitucional a resolução da Anvisa e do Ministério da Saúde que proibia homens gays e outros homens que fazem sexo com homens a doar sangue. Na verdade, a resolução ela não dizia que era proibido, ela só dizia que homens que fizeram sexo com outros homens nos últimos 12 meses, eles não podiam doar sangue. Bem, todos os homens saudáveis e sexualmente ativos provavelmente vão transar dentro de um ano, ou seja, eles eram impedidos de doar sangue. Mas saiu recentemente um estudo estadunidense, tudo bem, não é brasileiro, mas é um estudo nos Estados Unidos, que disse que relaxar as regras de doação de sangue para homens que fazem sexo com homens não aumenta o índice de HIV. E esse é um estudo que foi apresentado no CROI 2020, que é um dos maiores eventos sobre virologia do mundo, de retrovírus, no mundo, e ele foi virtual esse ano de 2020 por causa da pandemia. E lá ele apresentou um estudo relacionado aos Estados Unidos, porque o que acontece? Até 2015, homens que tinham transado com outros homens desde 1977 não podiam doar sangue. Ou seja, se você tivesse transado uma única vez com homens, você é um homem, tinha transado pelo menos uma vez com um homem, depois de 1977, você não poderia doar sangue. Em 2015 houve um relaxamento dessa regra, ou seja, a partir de então, se você tivesse transado com outros homens no último ano, você não poderia doar sangue. Mas ele aumentou bastante essa possibilidade, ou seja, o que era proibido para gays aumentou um pouco para pessoas que tinham transado naquele ano. É muito atrás do que a gente já está no nosso país, mas de qualquer maneira, essa pesquisa foi bem interessante. E o que foi verificado é que, embora todo o sangue ele seja testado para o HIV, e que ele ainda existe uma janela imunológica, ou seja, se você se infectar com HIV hoje, existe um período onde os exames não vão verificar, não vão entender que existe o HIV ali. Por quê? Porque os exames eles têm uma sensibilidade. Muitos deles verificam a presença de anticorpos e o corpo da gente ele demora um tempinho para produzir esses anticorpos, para ele entender que existe o HIV dentro do corpo e produzir esses anticorpos. Segundo, porque mesmo os exames que detectam a presença de proteínas do vírus, esses exames também precisam de um tempo para verificar a presença desses organismos, desse micro-organismo, Então, são exames que possuem uma janela imunológica. Só que hoje os exames de quarta geração, por exemplo, que são esses exames que verificam a presença do micro-organismo, de proteínas, a partir de 8, 9 dias ele já identifica. Por isso, inclusive, é um dos argumentos que foram apresentados no julgamento aqui do STF no Brasil, que diziam que não tem sentido você impedir uma pessoa de 12 meses de doar, sendo que o exame com 10 dias consegue comprovar que essa pessoa não está infectada. Essa pesquisa apresentada lá no Congresso nos Estados Unidos, ela apresentou dados de cerca de 5,2 milhões de doadores de sangue iniciais. Só eram considerados pessoas que estavam iniciando o processo de doação de sangue. E foi considerado 60% de todo o sangue dos Estados Unidos. Foram algumas organizações, Cruz Vermelha, One Blood, que é uma organização também que coleta sangue. Então foi feito uma coleta bem grande, é um número muito grande de doações. E foi considerado 15 meses antes da flexibilização da regra nos Estados Unidos, em 2015, e mais 15 meses depois, ou seja, pegou esses dois períodos e fizeram uma comparação. Nessa comparação, eles viram que a incidência de exames de sangues com HIV era de 2,6 para cada 100 mil antes e de 2,9 a cada 100 mil depois. Ou seja, é um número muito irrisório comparado com o aumento de pessoas que podiam ter iniciado então a doação, considerando essa flexibilização
das regras. Uma coisa que é muito ruim, infelizmente, né, é que a incidência, ela continuou antes e depois dessa abertura das regras, ela continuou entre homens jovens de 18 a 24 anos, afro-americanos ou latinos e do sul do país. E usando cálculos matemáticos lá, eles chegaram a um número de que pode acontecer, considerando, né, essa incidência que eles fizeram lá no outro cálculo, pode acontecer uma infecção a cada 3 milhões de doações de sangue, de glóbulos vermelhos. Então, assim, é um número muito pequeno. Porque eu falo, por exemplo, da transmissão do HIV pelo sexo oral, né? Eu falo que ela existe a possibilidade de acontecer, porque você está colocando ali o líquido com vírus na mucosa, né, no caso da boca, mas a probabilidade disso acontecer é ínfima, é muito, muito baixa, próximo de zero. Então, existe uma possibilidade, mas a probabilidade é quase impossível. Especialmente essa pesquisa lá nos Estados Unidos, o Dr. Greber, né, foi quem tocou essa pesquisa, ele disse que considerou o sangue dos Estados Unidos extraordinariamente bom, né, para doação. É um sangue muito seguro, né, mesmo com essa flexibilização. Muito provavelmente aqui no Brasil ou então lá nos Estados Unidos, se as regras forem mais flexibilizadas, como por exemplo aqui no Brasil agora gays não podem mais ser impedidos de doar sangue, né, eles têm que ser considerados os mesmos critérios das pessoas heterossexuais. Porque o que acontece? Das alegações do processo aqui no Brasil é que homens heterossexuais, cisgêneros, né, homens com pênis heterossexuais que fazem sexo anal em mulheres, essas pessoas elas têm o mesmo risco de um homem gay que faz sexo ativo com outro homem gay. Por que só é feito esse critério de exclusão para o homem gay e não para o homem hétero, sendo que o risco é o mesmo, né? Porque se um homem gay aparecesse no Hemocentro dizendo que tinha feito sexo anal com outro homem, mesmo que ele tivesse sido insertivo, né, o ativo, ele ainda assim seria impedido, mas o homem hétero não. Por isso foi considerada uma medida discriminatória, né, e ela foi então derrubada, impedida então de continuar pelo Supremo Tribunal Federal. Então é isso, pessoal, eu só queria trazer mais essa informação para vocês, dizer que sangue gay importa sim. O nosso sangue é tão bom quanto o de qualquer outra pessoa e que os exames estão aí para ser usados. Né? Vamos usar, vamos testar, vamos fazer o que for preciso para que ninguém seja então infectado com nenhum tipo de doença, não só de sangues gays, mas também de sangues de pessoas hétero. Esse negócio, aliás, de sangue gay, sangue hétero é ridículo, né? Nem precisava existir. Mas é isso, muito obrigado a vocês, não esqueçam de curtir esse canal, não esqueçam de deixar um joinha e deixar um comentário me dizendo o que você acha disso. Eu acredito que logo logo a gente vai ter pesquisa aqui no Brasil mais atualizada, né? Porque como eu estava falando com meu irmão, o Brasil está muito avançado em muitas regras, e nos Estados Unidos, por mais evoluído que aquele país seja, ele ainda está muito atrasado, né? Principalmente nessa regra ainda absurda de evitar a doação de sangue por homens que fazem sexo com homens. Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau. Eles proibiam quem é gay de... Tem lógica, olha a falta do que fazer. Discriminação, não é?